Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias recebi alguns questionamentos sobre a possibilidade de transferência do empregado. Algumas dúvidas do tipo: quais são os requisitos para a transferência do empregado? Se precisa da anuência dele? Em quais hipóteses pode haver a transferência? Quem arca com os custos da mudança do empregado no caso de transferência? Quais são as parcelas que o empregado tem direito a receber enquanto durar a transferência? Enfim, essas dúvidas em relação à possibilidade de transferência. Diante disso, resolvi esclarecer esses pontos sobre esse assunto. Então, primeiro, deve-se ter em mente que a lei proíbe a transferência do empregado sem a sua anuência. Essa é a regra. Para a transferência do empregado para outra localidade, deve haver a anuência do empregado. Mas existem algumas situações, 3 situações, nas quais a lei permite a transferência do empregado sem a sua anuência. A primeira delas é o empregado que exerça cargo de confiança. Na segunda, é o empregado que, no momento da contratação, da celebração, tenha assinado o contrato de trabalho com a previsão expressa ou implícita de transferência decorrente da real necessidade do serviço. E a terceira é no caso da extinção da filial na qual o empregado trabalha. Nessas 3 hipóteses, o empregado pode ser transferido sem a sua anuência. Agora, deve ser ressaltado que no caso mesmo naqueles casos do empregado que exerça o cargo de confiança, deve-se demonstrar a real necessidade do serviço para a transferência do empregado, porque caso contrário, pode ser caracterizada essa transferência como abusiva e o empregado não vai ser obrigado a ser transferido para outra localidade. Esse, inclusive, é o entendimento que o TST aplica nos casos relacionados à transferência de empregado que exerça cargo de confiança. Então, sim, estabelecido esses critérios, requisitos para a transferência, vamos ao segundo ponto. Para que seja caracterizada a transferência, deve necessariamente haver a mudança de domicílio do empregado, ou seja, ele deve sair da sua cidade, da sua região, para ser transferido para outra cidade, para outro estado, com a mudança de domicílio. E essa mudança de domicílio deve ser provisória. Se for definitiva, aí é outra situação, não seria a questão da transferência provisória, seria definitiva, que é outro ponto que pode ser tratado. E qual é o tempo dessa transferência provisória? A lei entende algum tempo que seria caracterizado como transferência provisória? Não tem um tempo na lei estabelecido. Então vai depender de cada caso. Mas é claro que deve ficar demonstrado que o ânimo da transferência deve ser provisória. Uma vez transferido o empregado, a mudança, as despesas com a mudança deve ser custeada pelo empregador. E, além disso, ele tem direito a receber o adicional de 25% sobre o valor total do seu salário enquanto durar a sua transferência provisória. Então, enquanto ele estiver exercendo a atividade em outra localidade provisoriamente, ele tem direito a receber o adicional de 25% sobre o valor do seu salário. No caso, o empregado que exerça cargo de confiança, ele também tem direito a receber o adicional de transferência? Também tem direito a receber. Da mesma forma, ele tem direito a receber o adicional de 25% sobre o valor do seu salário. E nos casos nos quais a filial da empresa encerrou as atividades, o empregado ele tem a obrigação de aceitar a transferência para outra localidade? Sim, ele tem a obrigação, porque se ele não aceitar, pode ser entendido como recusa a cumprimento de ordem do empregador e ele pode ser dispensado por justa causa. Então, nesse caso também ele tem a obrigação de aceitar a sua transferência. Então é isso. Essas são alguns esclarecimentos sobre a possibilidade de transferência do empregado. Em caso de dúvidas, dou as ordens para responder.